Salmo 41:3. Oração poderosa para renovar sua fé e cura pela manhã. Você já sentiu que as forças simplesmente te abandonam logo pela manhã? Que o peso das preocupações e das dores parece maior do que sua capacidade de suportar? Pois saiba que você não está sozinho. E mais que isso, existe uma promessa que pode transformar seus dias antes mesmo do sol nascer. Parece contraditório, não é? Mas é exatamente quando nos sentimos mais frágeis que Deus revela seu poder mais intenso. O Salmo 41:3 não é apenas uma passagem poética, é uma garantia real de que o Senhor nos sustenta, mesmo quando estamos no leito da enfermidade, da angústia ou da dúvida. Esta oração poderosa que você vai aprender a fazer pela manhã não é uma prática religiosa vazia, mas uma arma espiritual capaz de renovar sua esperança, fortalecer sua fé e trazer cura, não só para o corpo, mas para a alma cansada. Imagine acordar com a certeza de que, apesar dos desafios, há uma força invisível que te levanta e sustenta. Isso vai contra a lógica do mundo, que valoriza apenas o que é visível e imediato. Mas aqui está a verdade que poucos ousam acreditar. A fé ativa, que se manifesta em oração e entrega, pode mudar o curso da sua história. Neste vídeo, vamos desvendar juntos como o simples ato de começar o dia com esta oração pode ser um divisor de águas para quem busca restauração. Prepare-se para uma experiência que vai além das palavras, que toca a alma e desperta um poder interior capaz de transformar qualquer leito de dor em um lugar de vitória. Fique comigo, porque o que você vai ouvir pode ser a resposta que você esperava. A luz que vai iluminar o seu caminho, mesmo nos dias mais escuros. Começar o dia com uma oração pode parecer algo simples, mas tem um poder transformador que vai muito além do que se imagina. Imagine abrir os olhos e, antes mesmo de levantar da cama, colocar sua vida nas mãos de Deus, entregando suas preocupações, dores e esperanças. Esse ato, simples e cheio de significado, conecta o coração à fonte inesgotável de força e amor. Não é à toa que a Bíblia diz em Salmo 41:3, o Senhor o sustenta no seu leito de enfermidade. Essa promessa vai além do conforto físico. Ela assegura que, mesmo na fraqueza, existe um amparo divino que nos levanta. E não se trata apenas de palavras bonitas, mas de uma realidade viva que pode ser experimentada por quem se dispõe a buscar. O amanhecer traz consigo uma oportunidade renovada, um convite para recomeçar e para que a fé se fortaleça. Em um mundo onde as pressões são tantas e o cansaço físico e emocional muitas vezes nos assola, iniciar o dia com oração é um ato de resistência espiritual. É se posicionar firme diante das adversidades, afirmando que mesmo quando tudo parece perdido, há uma luz que nunca se apaga. Isso cria um ambiente interno de esperança e paz, capaz de transformar até o dia mais difícil em uma experiência de superação e crescimento. Não é por acaso que os grandes mestres da fé recomendam começar sempre com Deus no coração. Você já percebeu como a oração pode mudar a perspectiva? Não é só pedir, é conversar, entregar, agradecer e receber. Ao convidar o público a participar, pedindo que comentem "Deus me sustenta em todo momento" e curtam o vídeo, cria-se uma conexão genuína. Esse convite não é mera formalidade. É um chamado para que cada pessoa sinta-se parte de uma comunidade que busca força e renovação espiritual. Abrir o coração para essa experiência faz com que o espectador se sinta acolhido, compreendido e disposto a mergulhar nessa jornada de fé. É um passo para se tornar mais forte diante das batalhas da vida. E quando falamos em abrir o coração, estamos falando de um momento sagrado, íntimo. É ali que Deus encontra espaço para agir, para transformar o que parecia sem solução. Isso é algo que todos podemos aplicar, independente da idade ou das circunstâncias. A oração matinal
pode ser feita no silêncio do quarto, no transporte para o trabalho, ou mesmo durante um breve intervalo no dia. O importante é a intenção e o compromisso com essa prática. Afinal, um dia começado na presença do Senhor dificilmente seguirá sem bênçãos e proteção. Vale lembrar que essa oração não é um ritual vazio, mas um verdadeiro encontro com o divino. A fé, quando despertada de manhã, atua como combustível para enfrentar os desafios e para perceber as pequenas vitórias que passam despercebidas. O salmista não só reconhece a presença de Deus na enfermidade, mas também no momento da cura e do fortalecimento. Assim, essa prática diária conecta o homem ao propósito maior, trazendo à tona o que há de melhor dentro dele. No contexto prático, quem deseja implementar essa rotina pode começar com pequenos passos. Reservar 5 minutos ao despertar para agradecer, pedir proteção e renovação. Ler um versículo bíblico como o Salmo 41:3 pode ajudar a criar um foco para a oração. Ouvir músicas inspiradoras e meditar sobre elas também fortalece essa conexão. São atitudes simples que criam um efeito cumulativo poderoso na vida espiritual e emocional. Dessa forma, o dia não começa só com tarefas, mas com um propósito divino claro e revigorante. A partir daqui, o caminho se abre para uma reflexão ainda mais profunda sobre como Deus se manifesta nas nossas fraquezas e como a fé pode ser um refúgio seguro diante das dificuldades. É sobre isso que vamos falar no próximo tópico, que nos convida a compreender a presença de Deus no meio do sofrimento e como Ele nos sustenta mesmo quando tudo parece ruir. A presença de Deus no meio do sofrimento, um refúgio na fraqueza. Enfrentar o sofrimento, seja ele físico ou emocional, é uma experiência que todos, em algum momento, enfrentamos. Muitas vezes, a dor parece esmagadora e as forças nos abandonam, deixando-nos vulneráveis e à mercê do desânimo. Mas é exatamente nessas horas que a promessa divina ganha ainda mais força e significado. Deus não nos abandona. Ele se torna um refúgio seguro, uma fortaleza inabalável em meio à tempestade. O Salmo 41:3 nos lembra que o Senhor sustenta no leito da enfermidade, uma metáfora que vai muito além do corpo doente. É sobre o sustento da alma, do espírito que clama por alívio. O leito do enfermo é um símbolo poderoso das batalhas invisíveis que travamos diariamente. Muitas vezes, as lutas não são visíveis para o mundo, mas para Deus nada escapa. Ele conhece cada angústia, cada lágrima silenciosa, cada noite em claro. Em sua fragilidade, o ser humano pode se sentir sozinho, mas a oração conecta esse momento de vulnerabilidade ao poder curador e sustentador do Pai. Orar não é apenas pedir para a dor passar, mas reconhecer que mesmo no sofrimento há um propósito e um amor que jamais falha. Essa comunhão com Deus é um bálsamo para o coração. O poder da oração nesse contexto é sutil, mas profundo. Ela atua como um canal invisível que liga o crente à fonte de toda força, coragem e esperança. Quando alguém ora no seu leito de dor, está abrindo a porta para que o Espírito Santo atue, trazendo consolo e restaurando o que parecia perdido. A ciência hoje reconhece que o aspecto espiritual tem um impacto direto na recuperação e no bem-estar geral, mostrando que o corpo e a alma estão conectados. Por isso, alimentar essa fé através da oração diária é essencial para que o poder de Deus flua e opere milagres no cotidiano. Muitos encontram dificuldades em manter a fé quando a dor se prolonga e as soluções humanas falham. Porém, a promessa em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, traz uma luz reveladora para esses momentos. Deus não apenas aceita nossa fragilidade, mas a utiliza para manifestar seu poder de forma plena. Isso significa que quando nos sentimos mais fracos, somos mais receptivos à ação divina.
Essa inversão de valores humanos é um convite para que não nos desesperemos, mas que nos entreguemos mais plenamente à vontade e à graça do Senhor. Na prática, viver essa presença consoladora requer que a pessoa reconheça sua própria limitação e se volte para Deus com humildade e sinceridade. Em momentos difíceis, cultivar hábitos como a leitura da Bíblia, ouvir testemunhos de fé e buscar a comunhão com outros irmãos pode ajudar a manter o coração firme. É importante lembrar que a oração não precisa ser formal ou extensa. Até mesmo uma conversa simples e verdadeira com Deus pode ser fonte de alento e sustentação. Pequenos gestos diários vão fortalecendo essa conexão. A experiência do sofrimento não precisa ser vivida em solidão, pois Deus caminha ao nosso lado. Muitas vezes, o conforto vem também através da palavra amiga, do abraço sincero, do olhar compreensivo. A comunhão com a igreja e a participação em grupos de oração criam redes de suporte que refletem o amor de Deus em ação. Além disso, ao entender que não estamos sozinhos, o coração se fortalece e a fé se renova, mesmo diante das dores mais profundas. É nesse processo que Deus manifesta sua misericórdia e poder restaurador. Outro ponto fundamental é a transformação que o sofrimento pode gerar. Embora dolorosa, essa fase pode se tornar uma escola espiritual, onde aprendemos a confiar mais, a valorizar o que realmente importa e a desenvolver uma fé mais madura. O crente que vive essa experiência começa a enxergar as adversidades não como castigos ou derrotas, mas como oportunidades para crescer e testemunhar o amor de Deus. Essa mudança de perspectiva é um passo decisivo para que a presença divina se torne real e palpável na vida diária. Por fim, a oração no leito da enfermidade ou no meio da fraqueza torna-se uma arma poderosa contra o desespero. Ela ativa a esperança e cria um ambiente espiritual favorável à restauração. A confiança em Deus, alimentada diariamente, produz uma paz que ultrapassa todo o entendimento, capaz de sustentar mesmo os mais frágeis. Assim, a fragilidade humana, longe de ser um limite, torna-se um portal para o encontro com o poder ilimitado do Criador, que nunca abandona seus filhos. A partir daqui, o caminho está aberto para uma declaração profética de cura e restauração, onde a fé se manifesta em palavras e ações concretas. Esse será o próximo passo da nossa reflexão, onde aprenderemos a usar a fé para transformar o sofrimento em vitória. Declaração profética de cura e restauração. Declarar a fé em voz alta é um ato poderoso que vai além da simples esperança silenciosa. É uma forma de firmar o coração, de alinhar o espírito com as promessas divinas e de abrir espaço para que a cura aconteça. Muitas vezes, a recuperação começa quando o indivíduo toma a decisão consciente de acreditar na restauração, proclamando palavras que fortalecem o corpo e a alma. A Bíblia, em Jeremias 30:17, reforça essa certeza: eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas. Essa declaração não é apenas para os tempos bíblicos, mas um chamado atual para todos que desejam experimentar a intervenção divina em suas vidas. Ao declarar profeticamente, o crente direciona seu foco para o vigor que vai surgir onde há fraqueza, para a saúde que substituirá a doença e para a alegria que brotará no lugar da tristeza. Esse processo exige fé ativa, que se expressa não só em pensamentos, mas em palavras e atitudes. Por exemplo, alguém que está enfrentando um problema de saúde pode começar o dia lendo e meditando nesse versículo e depois afirmar, com convicção, que a cura está chegando. Essa prática diária molda a mente, combatendo o medo e fortalecendo a confiança no poder de Deus. Além disso, é importante entender que a fé verdadeira não ignora a realidade das dificuldades, mas as enfrenta com a certeza de que Deus está agindo. A medicina humana tem seu valor,
E buscar ajuda profissional é fundamental, mas a declaração profética complementa o tratamento, abrindo caminho para milagres e respostas sobrenaturais. É como se essa atitude fosse uma chave que destranca as portas do céu, permitindo que a graça e o poder de Deus penetrem nas áreas mais difíceis da vida. Outro aspecto fundamental é a transformação interna que acompanha a declaração da cura. Ao repetir com fé que a saúde está sendo restaurada, a pessoa começa a perceber mudanças no seu estado emocional e mental. A esperança renasce, a ansiedade diminui e o corpo responde positivamente ao clima espiritual criado. Muitos testemuniais mostram como essa prática impactou diretamente a recuperação de enfermidades, ajudando a reduzir o estresse e a aumentar a disposição para lutar. Além da cura física, a restauração abrange também o campo emocional e espiritual. Feridas antigas, traumas e mágoas precisam ser curados para que a saúde plena possa florescer. O ato de declarar a restauração, portanto, deve incluir pedidos para que Deus trabalhe na renovação dessas áreas. A oração pode ser ampliada para pedir perdão, libertação e paz interior, entendendo que o corpo é um templo que reflete a condição da alma. A prática de declarações proféticas pode ser incorporada na rotina diária de quem deseja renovar sua fé e saúde. É válido utilizar recursos como diários de oração, onde se escrevem as promessas e se acompanham os sinais da restauração. Reunir-se em grupos de oração, onde essas palavras são proclamadas em comunidade, potencializa a força dessas declarações, pois a fé coletiva atua como um poderoso catalisador da intervenção divina. Por fim, essa declaração não é um simples mantra repetido mecanicamente, mas uma expressão genuína da confiança no Deus que restaura. É preciso alimentar essa fé com leitura da palavra, meditação e atitudes de gratidão, mesmo antes de ver os resultados. Essa postura transforma a jornada de quem sofre em uma caminhada marcada pela esperança e pela certeza de que a vitória já está garantida. E a partir dessa convicção, o caminho segue para a atuação do Espírito Santo como consolador e curador. O Espírito Santo como consolador e curador. O Espírito Santo é a presença viva de Deus, que habita em cada crente, agindo como consolador e curador em momentos de dor e fraqueza. Ele não apenas conforta, mas renova forças, traz paz e restabelece o equilíbrio interior que o sofrimento tanto abala. A Bíblia nos mostra em João 14:26 que o Espírito Santo é nosso ajudador, aquele que nos ensina e lembra das palavras de Jesus, fortalecendo nossa fé mesmo quando o caminho parece sombrio. Essa atuação vai além do que os olhos veem, tocando as profundezas do coração, onde muitas vezes nem nós mesmos conseguimos alcançar. Invocar o Espírito Santo durante a oração é abrir espaço para que esse poder divino se manifeste de forma profunda e transformadora. É permitir que ele traga cura não só para o corpo, mas para a mente, as emoções e o espírito. A unção que ele derrama é como um bálsamo que penetra em nossas feridas mais escondidas, trazendo alívio e libertação. Não raro, pessoas que experimentam essa presença relatam uma paz inexplicável que supera toda a lógica humana e as fortalece para enfrentar qualquer adversidade. Assim, o Espírito Santo se torna o médico divino que não substitui os tratamentos, mas os potencializa. A ação do Espírito Santo nos lares, hospitais e locais de sofrimento é uma intercessão contínua que sustenta aqueles que estão abatidos. Quando alguém ora pedindo essa presença, está também intercedendo por outros, criando uma rede espiritual de cura e esperança. Essa intercessão coletiva é poderosa porque manifesta o amor de Deus em ação, mostrando que nenhum sofrimento é isolado e que a comunidade de fé se une em oração para derrubar muros e abrir portas para a restauração.
A Bíblia nos exorta a orar uns pelos outros, reconhecendo que a oração fervorosa do justo tem grande eficácia. Tiago 5,16. Nas nossas práticas diárias, cultivar a sensibilidade à presença do Espírito Santo é fundamental. Isso pode ser feito através de momentos de silêncio, meditação guiada pela Bíblia e o reconhecimento das manifestações da unção que podem vir em forma de conforto súbito, palavras de sabedoria ou mesmo mudanças na disposição interior. Aprender a ouvir e responder a essa voz suave é um passo para viver uma vida espiritual mais plena, onde a cura acontece também nos pequenos detalhes da rotina, no equilíbrio emocional e na paz que habita o coração. Além disso, a presença do Espírito Santo nos fortalece para suportar o sofrimento com coragem e esperança. Ele nos lembra das promessas de Deus, renova nosso ânimo e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias temporárias. Esse fortalecimento não é apenas para o indivíduo, mas se torna testemunho vivo para a comunidade, mostrando que a fé em Deus produz resultados palpáveis, mesmo diante das maiores dificuldades. É o Espírito que nos capacita a prosseguir, mesmo quando a força humana parece insuficiente. Testemunhos reais de pessoas que passaram por experiências profundas com o Espírito Santo revelam como ele age na prática, trazendo mudanças radicais na vida emocional e espiritual. Muitos relatam que, após clamar por essa presença, sentiram alívio imediato da ansiedade, cura de traumas antigos e um novo sentido para suas vidas. Essas experiências fortalecem a crença de que o Espírito Santo está sempre disponível, pronto para agir quando o coração está aberto para recebê-lo. Assim, o que parecia impossível se torna possível. A ação do Espírito Santo também está profundamente ligada ao fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22, 23, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são sinais claros da cura interior e da restauração espiritual. Quanto mais essa presença é cultivada, mais o crente demonstra essas qualidades, vivendo uma vida que impacta positivamente quem está ao seu redor. A cura, portanto, não é apenas física, mas uma transformação integral que se manifesta em ações e relacionamentos. É importante lembrar que o Espírito Santo não age por imposição, mas respeita o livre-arbítrio. Ele convida, toca, consola e fortalece. Mas cabe a cada um aceitar essa presença e se render a essa ação divina. Essa rendição é um exercício diário que exige humildade e fé, permitindo que ele conduza o processo de cura e restauração conforme o tempo e o plano de Deus para cada vida. Reconhecer essa dinâmica ajuda a lidar com as expectativas e a confiar no agir perfeito do Senhor. Por fim, ao invocar o Espírito Santo, a oração se torna um canal para milagres e restaurações que ultrapassam o entendimento humano. Essa presença divina renova forças, restaura emoções, cura traumas e fortalece o espírito, abrindo caminho para um testemunho de vida renovada. E esse é o convite para o próximo tópico: olhar para o exemplo de Lázaro, cuja ressurreição simboliza a vitória de Deus sobre a morte e a desesperança, trazendo esperança viva para nossas vidas. O exemplo bíblico da ressurreição de Lázaro, esperança viva. A história da ressurreição de Lázaro é uma das mais poderosas demonstrações do amor e do poder de Deus sobre a morte e o desânimo. Jesus, ao saber da enfermidade do amigo, não correu imediatamente, mas esperou, mostrando que o tempo divino é perfeito, mesmo quando nossa ansiedade clama por respostas rápidas. Essa atitude nos ensina que mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus está trabalhando em segredo para realizar algo maior do que podemos imaginar. Lázaro estava morto há 4 dias, um símbolo do fim aparente, mas Jesus declarou que Ele é a ressurreição e a vida, abrindo uma nova perspectiva de esperança. Essa ressurreição
não é só um evento histórico, mas um convite para que cada um de nós acredite que Deus pode restaurar o que foi dado como perdido em nossa vida: a saúde, o ânimo, os sonhos e os propósitos. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem finais irreversíveis, sejam doenças, relacionamentos destruídos ou frustrações profundas. A narrativa de Lázaro nos mostra que Deus pode reverter até os cenários mais difíceis, trazendo vida onde havia morte e luz onde havia escuridão. Para aplicar esse ensinamento, é importante cultivar uma fé que não se rende ao que os olhos veem, mas que acredita no agir sobrenatural de Deus. Essa fé se manifesta em oração constante, em declarações de confiança e em atitudes que demonstram esperança. Por exemplo, quem está passando por um momento de crise pode escrever em um papel a frase "Eu creio na ressurreição da minha vida", lendo-a todos os dias como um lembrete da promessa divina. Essa prática ajuda a fortalecer o espírito e a preparar o terreno para a manifestação do milagre. Além disso, a ressurreição de Lázaro nos ensina sobre a compaixão e a proximidade de Jesus com o sofrimento humano. Ele chorou diante da dor dos amigos, mostrando que não se distancia da nossa dor, mas a sente junto conosco. Essa empatia divina é um conforto para quem enfrenta momentos difíceis, pois confirma que nunca estamos sozinhos, mesmo nas horas mais sombrias. Jesus, ao chamar Lázaro para fora do túmulo, nos convida a sair do desespero e a abraçar a vida nova que ele oferece. Outro ponto que merece atenção é a reação das pessoas diante do milagre. Muitos creram, outros duvidaram, e alguns se opuseram. Isso nos lembra que, ao experimentar a restauração, enfrentaremos desafios e questionamentos externos, mas a fé firme é a chave para perseverar. Manter o foco em Deus e na sua palavra é fundamental para superar as críticas e manter a esperança viva. Testemunhos atuais reforçam essa mensagem, mostrando que, assim como Lázaro, pessoas têm sido levantadas das mais diversas mortes espirituais e físicas, dando novos passos com força e propósito. Essas histórias inspiram e motivam, pois evidenciam que Deus continua operando milagres em nosso tempo. Ouvir relatos reais de transformação pode ajudar a reforçar a crença e o desejo de buscar a intervenção divina. Na prática, é essencial que o crente se mantenha ativo na busca por essa vida renovada. Isso inclui fortalecer a relação com Deus por meio da leitura da Bíblia, participação em comunidades de fé e o desenvolvimento de hábitos saudáveis que sustentem corpo, mente e espírito. Assim, a promessa da ressurreição diária torna-se uma realidade vivida, mesmo diante das lutas. A ressurreição de Lázaro também aponta para a vitória final sobre a morte, que será consumada na volta de Cristo. Essa perspectiva traz esperança eterna, que transcende as dores temporais. Saber que a vida não termina com a morte física nos dá coragem para enfrentar o presente com fé e confiança. Por fim, esse exemplo poderoso abre caminho para refletirmos sobre a fé inabalável em meio às incertezas da vida, que será nosso próximo tópico. Afinal, se Deus é capaz de ressuscitar um amigo morto, que limites há para a fé que nele confia? Fé inabalável em meio à incerteza. Manter a fé quando o corpo enfraquece e as circunstâncias parecem desesperadoras é um dos maiores desafios para qualquer pessoa. É fácil se deixar dominar pelo medo, pela dúvida e pela ansiedade, mas é justamente nesses momentos que a fé verdadeira se revela. Não aquela que brilha apenas quando tudo está bem, mas aquela que resiste às tempestades, que permanece firme mesmo quando não se vê saída. A Bíblia nos oferece exemplos poderosos de pessoas que mantiveram essa fé inabalável, como Abraão, que acreditou contra toda esperança, Romanos 4,18, e Jó, que disse, ainda que ele me mate, nele esperarei, Jó 13,15. Essa fé, porém, não surge do nada.
Ela é cultivada diariamente, alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pelo testemunho dos que nos cercam. Encorajar alguém a confiar, mesmo sem ver resultados imediatos, é um ato de amor e sabedoria. Por exemplo, ler histórias bíblicas e modernas de superação pode ser um estímulo para quem está à beira do desânimo. Práticas como escrever um diário de gratidão ou manter um grupo de apoio espiritual também ajudam a fortalecer o coração e a mente, criando uma base sólida para a esperança. Outro ponto importante é compreender que a fé que não depende do que se vê, mas que confia na palavra de Deus, é a que produz milagres. Quando os sentidos falham e a lógica humana aponta para o fracasso, a fé abre portas para o sobrenatural. Isso não significa negar a realidade, mas sim olhar além dela, mantendo o foco na promessa divina. A fé que persevera nas adversidades cria um ambiente espiritual favorável para que o impossível se torne possível. A oração desempenha papel fundamental nesse fortalecimento da fé. Orar, mesmo quando a vontade é fraquejar, é uma forma de declarar que a confiança está em Deus e não nas circunstâncias. É um ato de coragem que produz efeito direto no estado emocional e espiritual. Rezar por proteção contra o medo e a ansiedade, por exemplo, pode ajudar a mente a se acalmar e o coração a se firmar, criando uma sensação de paz que supera o entendimento humano. É inspirador lembrar da mulher com fluxo de sangue, que mesmo diante da multidão e do sofrimento, se abriu caminho com fé para tocar em Jesus e ser curada. Marcos 5,34. Essa história ensina que a fé ativa, mesmo que silenciosa e discreta, é poderosa para alcançar a intervenção divina. A perseverança dessa mulher pode ser um modelo para quem enfrenta desafios hoje, mostrando que mesmo passos pequenos, dados com convicção, podem trazer grandes resultados. Além disso, a fé inabalável não exclui o sentimento humano de medo e dúvida. Ao contrário, reconhece essas emoções, mas escolhe confiar apesar delas. Isso significa ser honesto consigo mesmo e com Deus, compartilhando as angústias na oração e pedindo força para continuar. Esse diálogo aberto fortalece a relação com o Pai e ajuda a superar as barreiras internas que muitas vezes nos impedem de avançar. Praticar essa fé no cotidiano pode envolver atitudes simples e efetivas. Por exemplo, estabelecer momentos diários para leitura bíblica e oração, ouvir músicas que edificam, buscar aconselhamento espiritual e participar de grupos de oração são formas de nutrir essa confiança. Além disso, cuidar do corpo e da mente, mantendo uma rotina saudável, contribui para que a fé tenha suporte físico e emocional. A fé que se mantém firme em meio às incertezas também é um testemunho poderoso para a comunidade ao redor. Pessoas que enfrentam dificuldades com esperança e coragem inspiram outros a buscar a mesma força, criando um ciclo virtuoso de fé e apoio. Esse testemunho vivo é uma das maiores ferramentas para expandir o reino de Deus aqui na Terra. Por fim, reconhecer que a fé é um presente e uma jornada diária ajuda a lidar com as falhas e dúvidas que surgem no caminho. Todos têm momentos de fragilidade, mas é na perseverança que a fé cresce e se fortalece. Essa realidade nos prepara para o próximo tópico, onde falaremos sobre a cura integral, física, emocional e espiritual, que a fé e o Espírito Santo promovem na vida daqueles que creem. A cura integral, física, emocional e espiritual. A cura que Deus oferece vai muito além da recuperação física. Ela é completa e abrange todas as dimensões do ser humano: corpo, mente, emoções e espírito. Muitas vezes, focamos apenas no aspecto físico, mas a restauração verdadeira só acontece quando essas áreas estão em equilíbrio e harmonia. O Salmo 147:3 nos lembra que Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas.
mostrando que o cuidado divino também é emocional e espiritual, curando traumas, mágoas e feridas internas que muitas vezes permanecem ocultas. O processo de cura integral exige que estejamos dispostos a nos entregar e a permitir que Deus trabalhe em cada área da nossa vida. É comum que dores emocionais, ressentimentos e perdões não concedidos sejam obstáculos para a restauração plena. Por isso, o perdão é uma etapa fundamental nesse caminho, liberando o coração das correntes do passado. Praticar o perdão, mesmo quando não é fácil, é um exercício espiritual que abre espaço para o agir de Deus de forma mais profunda. A libertação das emoções negativas é igualmente importante para que a saúde espiritual floresça. Muitas pessoas carregam cargas invisíveis que minam suas forças e impedem a manifestação da cura física e emocional. Reconhecer essas feridas, buscar ajuda, seja por meio de aconselhamento espiritual, terapia ou grupos de apoio, e entregar tudo nas mãos de Deus, é um caminho que fortalece e transforma. O Espírito Santo atua como aquele que restaura a alma, trazendo paz e renovação. A oração e a meditação na palavra de Deus são ferramentas poderosas para essa restauração. Ler versículos que falam de libertação, cura e esperança, como Isaías 53:5. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Ajuda a renovar a mente e o espírito. Incorporar esses textos à rotina diária fortalece o compromisso com a cura integral e mantém o foco na vitória que Deus já garantiu. Além disso, o cuidado com o corpo não deve ser negligenciado, pois ele é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, exercícios físicos e descanso adequado, são formas de cooperar com a cura que Deus oferece. Essas práticas promovem um ambiente propício para que o milagre se manifeste e ajudam a manter o equilíbrio entre o físico e o espiritual. O Espírito Santo tem um papel essencial na cura emocional, pois ele conforta, guia e renova a mente. Sentir sua presença é um sinal de que a restauração está em curso. Pessoas que se permitem abrir para essa atuação relatam mudanças significativas, como a superação de traumas, o alívio da ansiedade e o despertar de uma paz interior que antes parecia impossível. Cultivar essa intimidade com o Espírito Santo é essencial para a cura integral. Testemunhos de transformação mostram que muitas vezes o que parecia uma batalha perdida se tornou uma vitória extraordinária pela ação divina. Esses relatos inspiram a não desistir e a confiar que Deus opera em todas as áreas da vida. Eles também reforçam a importância de uma fé ativa, que não se limita a desejar a cura, mas busca viver conforme os princípios de Deus, praticando o amor, a gratidão e a perseverança. O processo de cura integral é contínuo e pode envolver diferentes fases, desde o reconhecimento das feridas até a completa restauração. Em cada etapa, é fundamental manter a esperança e o diálogo aberto com Deus, compartilhando dúvidas, dores e conquistas. A comunhão com irmãos de fé, a participação em cultos e a prática regular da oração fortalecem essa caminhada. Por fim, entender que a cura integral é uma expressão do amor de Deus para conosco ajuda a enfrentar as dificuldades com coragem e confiança. Ela nos lembra que o sofrimento não é o fim da história, mas um capítulo que pode ser transformado em testemunho e bênção. O valor da vulnerabilidade e da entrega na presença de Deus, ser vulnerável diante de Deus, pode parecer um ato de fraqueza para muitos, mas, na verdade, é um dos maiores sinais de força e confiança. Abrir o coração, expor as dores, dúvidas e medos sem máscaras, é permitir que a graça divina entre e transforme as feridas em fonte de cura. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, em seus momentos mais frágeis, experimentaram o poder restaurador de Deus, como o apóstolo Paulo,
que reconheceu suas fraquezas e se alegrou em depender da força de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Essa entrega sincera cria um ambiente onde Deus pode operar de forma mais profunda e verdadeira. Não é necessário esconder as emoções ou tentar parecer forte para os outros ou para si mesmo. Jesus, em Getsêmani, mostrou essa humanidade ao orar com intensidade e desabafo, pedindo forças para enfrentar o sofrimento, provando que a entrega genuína é um caminho para receber o consolo divino. Essa atitude não nos faz menos dignos, mas nos aproxima mais do amor incondicional de Deus. Reconhecer as próprias limitações é, portanto, o início de uma caminhada de fé mais madura. Muitas vezes, tentamos carregar sozinhos fardos que não fomos feitos para suportar. Ao nos colocarmos vulneráveis diante de Deus, reconhecemos que precisamos dele e que sua força é perfeita justamente nas nossas fraquezas. Esse é um convite para que a pessoa deixe de lutar contra suas emoções e se permita ser curada no íntimo. A vulnerabilidade também cria conexão verdadeira com outros irmãos na fé. Ao compartilhar nossas fraquezas, abrimos espaço para o apoio mútuo e para que o amor cristão se manifeste em atos concretos. Essa comunidade de suporte é vital para a restauração emocional e espiritual. Além disso, perceber que não estamos sozinhos em nossas lutas traz alívio e esperança para continuar caminhando. O ato de se abrir diante de Deus requer coragem, pois envolve enfrentar medos, inseguranças e até traumas que muitas vezes tentamos esconder. Essa coragem, porém, é recompensada com a paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo age nesse espaço de entrega, trazendo conforto, renovação e direcionamento para que a pessoa possa se reerguer e avançar em sua caminhada. Para exercitar essa vulnerabilidade, pode ser útil reservar momentos diários para orar com sinceridade, escrever um diário emocional ou até buscar aconselhamento espiritual. Essas práticas ajudam a desatar nós internos e a liberar aquilo que pesa na alma. Além disso, participar de grupos de oração ou de apoio emocional pode ser um ambiente seguro para compartilhar e crescer. A Bíblia nos mostra que a força de Deus se manifesta em nossa fraqueza, transformando aquilo que parecia um obstáculo em um testemunho poderoso. Pessoas que viveram momentos de profunda vulnerabilidade, muitas vezes se tornam exemplos inspiradores de fé e superação. Essa transformação só é possível porque a entrega abre portas para o agir divino. Outra lição importante é que a vulnerabilidade diante de Deus não significa desistir ou fraquejar, mas confiar. É um ato de fé que reconhece os limites humanos e a soberania divina. Ao nos entregarmos, damos espaço para que Ele nos guie, fortaleça e cure, sabendo que somos amados e valorizados independentemente das nossas falhas. O poder da vulnerabilidade também está ligado à autenticidade. Ser autêntico diante de Deus significa que não precisamos esconder nossos sentimentos ou fingir estar bem. Essa honestidade espiritual é a base para um relacionamento profundo e duradouro com Ele, que nos aceita como somos e trabalha para nos transformar. Por fim, aprender a ser vulnerável e entregar-se a Deus é um passo fundamental para viver uma vida cheia de graça, paz e poder. Essa entrega prepara o caminho para a perseverança na oração e a fé constante que veremos no próximo tópico, onde exploraremos o poder transformador da oração constante e da perseverança. O poder transformador da oração constante e da perseverança. A oração constante é a chave que mantém a conexão viva com Deus, um diálogo permanente que sustenta a fé mesmo nas horas mais difíceis. Perseverar na oração é agir com confiança, mesmo quando as respostas parecem tardar. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar.
um convite para manter o coração sempre aberto ao Senhor. Essa prática transforma não apenas as circunstâncias, mas, sobretudo, o interior daquele que ora, fortalecendo a esperança e a coragem para seguir em frente. Perseverar na oração é um exercício de paciência e confiança, uma demonstração de que não desistimos mesmo quando o cenário é desafiador. A vida espiritual exige esse compromisso diário, pois é na repetição, na insistência e na fé que as portas se abrem. Muitas vezes, a resposta de Deus vem quando menos esperamos, e a perseverança é o que mantém a chama da fé acesa até o momento certo. É a certeza de que Ele está ouvindo e agindo, mesmo no silêncio. A oração constante cria um ambiente espiritual favorável à manifestação do poder divino. Quando o coração está em comunhão diária com Deus, a paz que excede todo entendimento começa a reinar. Isso permite que o crente enfrente tempestades com serenidade, sabendo que não está sozinho. Além disso, essa prática molda o caráter, desenvolve a sensibilidade espiritual e promove uma vida mais alinhada com os propósitos divinos. A perseverança na oração também é um testemunho poderoso para os outros. Pessoas que mantêm a fé em meio às adversidades inspiram a comunidade e mostram que a esperança não se esgota. É comum que testemunhos de orações respondidas e milagres aconteçam justamente naqueles que não desistiram, fortalecendo toda a igreja. Assim, a oração não é só um ato individual, mas uma força coletiva que impulsiona o reino de Deus. Existem técnicas e hábitos que ajudam a manter essa constância na oração. Estabelecer horários fixos, criar um ambiente propício com silêncio e leitura da Bíblia, utilizar livros de orações ou aplicativos que lembram o momento da prece são algumas estratégias práticas. Além disso, unir-se a grupos de oração ou participar de cultos regulares reforça o compromisso e motiva a não desistir. É importante lembrar que a perseverança na oração não significa insistir em algo apenas por teimosia, mas sim confiar que Deus sabe o momento certo de agir. Às vezes, o silêncio de Deus é uma preparação para uma bênção maior. Por isso, a oração perseverante inclui também o descanso e a entrega, confiando plenamente no tempo e na vontade divina. A oração constante nos conecta ao céu, nos alinhando com o propósito de Deus e abrindo caminhos onde antes só havia bloqueios. É o canal pelo qual recebemos orientação, força e sabedoria para tomar decisões que impactam positivamente nossa vida e a de outros. Essa ligação diária transforma nossa maneira de ver os desafios, tornando-os oportunidades de crescimento espiritual. Além disso, a perseverança na oração desenvolve uma intimidade única com Deus. À medida que o crente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, a oração se torna mais do que palavras. Torna-se uma conversa profunda e contínua que transforma o ser por completo. Essa comunhão diária gera frutos visíveis na vida, como paz, alegria e equilíbrio emocional. Um aspecto essencial é compreender que a oração perseverante é um combate espiritual. Satanás tenta desanimar, fazendo o crente desistir antes da resposta. Mas aqueles que permanecem firmes descobrem que Deus honra a fidelidade e a perseverança, abrindo portas e realizando milagres. A vitória espiritual é garantida para quem não abandona a busca. Essa prática constante também fortalece a esperança, mesmo quando as circunstâncias permanecem difíceis. O crente aprende a confiar, não nas promessas humanas, mas nas eternas promessas de Deus. Isso cria uma fé resiliente, capaz de sustentar a alma em meio às tempestades, preparando-a para receber a cura integral que Deus oferece. Finalmente, essa fé perseverante nos conduz ao convite à ação e compromisso, que é o próximo tema a ser explorado. Através dele, veremos como selar a fé em palavras e atos concretos, confirmando o compromisso com Deus e influenciando positivamente a vida daqueles ao nosso redor.
A fé que não se expressa em ações corre o risco de se enfraquecer. Por isso, selar a fé com palavras e atos é fundamental para consolidar o compromisso com Deus e dar testemunho vivo da esperança que Ele coloca no coração. Pedir que o público declare nos comentários "Deus me sustenta em todo momento" é mais do que um gesto simbólico. É uma forma de verbalizar a confiança, fortalecer o espírito e influenciar positivamente quem está assistindo. A palavra dita com convicção tem poder e abre portas para o agir divino. Além disso, incentivar a compartilhar o vídeo amplia o alcance da mensagem, tocando vidas que talvez estejam no silêncio do sofrimento, mas que precisam ouvir essa palavra de esperança. O ato de compartilhar torna cada espectador um canal de bênçãos, um instrumento ativo para a propagação da fé. É uma maneira prática de colocar em ação o mandamento de amar o próximo, pois ninguém sabe quando sua atitude pode ser a semente que transformará a vida de alguém. O convite para que a audiência se inscreva no canal também reforça o compromisso com o crescimento espiritual contínuo. A inscrição vai além do simples clique. Representa a decisão de caminhar junto, aprender e fortalecer a fé com conteúdos edificantes e inspiradores. A construção de uma comunidade de fé unida é fundamental para que cada um possa se apoiar e crescer, especialmente nos momentos difíceis em que a caminhada pode parecer solitária. Selar a fé com palavras significa declarar com firmeza o que se crê, mesmo quando o coração está fragilizado. Por isso, ensinar a importância das declarações diárias, feitas com amor e convicção, é essencial. Essas palavras lançadas no espiritual criam um ambiente favorável para a manifestação dos propósitos de Deus, fortalecendo o crente para enfrentar desafios e vencer batalhas. Também é importante que o compromisso se manifeste em atos concretos. Orar, ler a Bíblia, participar de encontros espirituais e praticar o perdão são exemplos de ações que consolidam a fé. A caminhada cristã é marcada por atitudes que refletem o amor de Deus e demonstram ao mundo a transformação interior. Mostrar exemplos práticos ajuda o público a aplicar esses conceitos no dia a dia, tornando a fé palpável. Outro ponto a destacar é a importância do testemunho pessoal como forma de selar a fé. Compartilhar experiências de superação, milagres e bênçãos fortalece a própria fé e inspira outros a confiar mais. Isso cria uma atmosfera de encorajamento e esperança dentro da comunidade, mostrando que Deus é fiel e age na vida daqueles que o buscam sinceramente. A fé selada em palavras e atos é uma resposta ativa à graça de Deus, um compromisso que se renova diariamente. Essa postura transforma o modo como enfrentamos as dificuldades, pois não nos vemos mais como vítimas, mas como filhos amados que caminham com a certeza do cuidado divino. Essa consciência fortalece a resiliência e a coragem para avançar. Para consolidar esse compromisso, é importante estabelecer metas espirituais realistas e acompanhar o progresso. Por exemplo, criar um plano diário de oração, reservar momentos para leitura bíblica e buscar acompanhamento espiritual são passos que ajudam a manter a disciplina e o foco. Essa organização prática contribui para que a fé não fique apenas na intenção, mas se manifeste em resultados concretos. Ao estimular a participação ativa da audiência, o vídeo promove engajamento genuíno, fazendo com que cada pessoa se sinta protagonista da própria jornada espiritual. Esse envolvimento cria uma sensação de pertencimento, que é fundamental para o crescimento coletivo e individual. Afinal, fé se fortalece na comunhão. Por fim, esse convite à ação e compromisso abre espaço para a reflexão final, onde falaremos da paz de Deus como descanso e força diária, preparando o coração para receber e vivenciar essa bênção.
A paz de Deus é um presente precioso que transcende qualquer circunstância, capaz de acalmar os corações mais aflitos e fortalecer aqueles que se sentem cansados. Em Filipenses 4:7, lemos que essa paz excede todo o entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa promessa é fundamental para quem busca descanso verdadeiro, pois não se trata apenas da ausência de conflitos externos, mas de um estado interior de tranquilidade profunda, mesmo em meio às tempestades da vida. Essa paz se manifesta quando entregamos nossas ansiedades e preocupações nas mãos de Deus, confiando plenamente em seu cuidado e soberania. O ato de entregar por si só já é um passo libertador, pois alivia o peso que carregamos e abre espaço para a atuação divina. A oração diária é um canal poderoso para cultivar essa entrega, renovando a mente e o espírito para que a paz se instale e nos sustente. Viver na paz de Deus não significa que os problemas desaparecem, mas que temos uma força maior que nos ampara para enfrentá-los. É um descanso ativo que nos impulsiona a seguir adiante com coragem e esperança, mesmo quando o cenário é desafiador. Essa força diária é fruto de uma comunhão constante com o Senhor, que nos renova a cada manhã e nos guia em cada passo. Para cultivar essa paz, é importante dedicar momentos do dia para o silêncio e a meditação, afastando as distrações que roubam a serenidade. Ler versículos que falam sobre a paz de Deus, como João 14:27, pode ajudar a fortalecer essa experiência. Além disso, o louvor e a gratidão são ferramentas espirituais poderosas que elevam o espírito e renovam o ânimo, preparando-nos para enfrentar o que vier com fé. A prática regular da oração também cria um ambiente interno propício para que a paz habite. Ao conversarmos com Deus, compartilhando nossas lutas e agradecimentos, somos revestidos de sua presença. Essa intimidade constante transforma o cotidiano, fazendo com que o descanso divino seja uma realidade palpável, não um conceito distante. Outro aspecto importante é a renovação da mente, que deve ser alinhada com a palavra de Deus para resistir ao medo, à ansiedade e ao desânimo. Pensamentos negativos e preocupações excessivas podem minar a paz. Por isso, é fundamental alimentar o pensamento com verdades bíblicas que fortalecem a fé. Isso pode ser feito por meio de leituras diárias, memorizações e reflexões guiadas. A comunhão com outros irmãos na fé é igualmente importante para manter a paz e a força diária. Compartilhar experiências, orar em grupo e receber encorajamento fortalece o espírito e cria uma rede de apoio que sustenta na caminhada. Essa troca de amor e fé faz com que ninguém se sinta sozinho diante das dificuldades. Viver essa paz diariamente também nos prepara para ser instrumentos de tranquilidade para outros. Aquele que experimenta a paz de Deus naturalmente transmite calma, esperança e segurança para quem está ao seu redor, sendo uma luz em meio à escuridão. Essa influência positiva é uma das maiores bênçãos de uma vida em comunhão com Deus. Além disso, é essencial lembrar que a paz de Deus é um fruto do Espírito Santo, que age em nosso interior para transformar nossos sentimentos e atitudes. Buscar essa ação diária do Espírito é um caminho para experimentar a paz verdadeira, que nos sustenta e fortalece mesmo nos momentos de maior desafio. Por fim, essa paz é um convite para confiar na fidelidade de Deus, na certeza de que Ele está no controle e que nada escapa do seu amor e poder. Essa confiança gera descanso profundo e coragem para viver plenamente, sabendo que cada dia é uma oportunidade de experimentar sua graça renovadora. Essa reflexão final nos leva a uma ação prática, permitir que essa paz guie nossas decisões, fortaleça nossos passos e nos inspire a caminhar com fé renovada. Agora é hora de aplicar todo esse conhecimento, fazendo da oração, da fé e da entrega um estilo de vida que transforma.
Chegamos ao fim desta oração poderosa, que tem o potencial de renovar sua fé e trazer cura profunda pela manhã. Mas o verdadeiro desafio começa agora. Como aplicar esse conhecimento na sua vida diária? Você está disposto a fazer da oração uma prática constante, um refúgio para os momentos de fraqueza? Pense, que mudanças poderiam acontecer se você realmente se entregasse com fé inabalável nas mãos daquele que promete sustentar e restaurar? E você já se perguntou se está caminhando firme na fé ou apenas seguindo uma rotina? Será que não é hora de transformar seus dias, adotando um compromisso real de buscar a presença de Deus ao despertar? A fé, quando selada em palavras e ações, abre portas para milagres e conquistas espirituais. Então, que passos concretos você pode dar hoje para fortalecer essa conexão? Quero te desafiar a compartilhar aqui nos comentários. Qual promessa divina mais toca o seu coração? Que palavra da oração você sente que precisa afirmar em sua vida? Sua resposta pode não só te fortalecer, mas inspirar outras pessoas a também renovarem suas forças. Lembre-se, você faz parte de uma comunidade que cresce na fé e juntos somos mais fortes. Se esse conteúdo tocou você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo que vai ajudar a fortalecer sua caminhada espiritual. Sua fé é preciosa e merece ser cultivada com dedicação e amor. Então, está pronto para dar o próximo passo? Para viver cada manhã com a certeza de que o Senhor te sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis? Que essa paz e força divina te acompanhem todos os dias.